Eu estou lendo esse livro. Por que eu estou lendo esse livro? Porque na minha última ida ao médico, ele disse que eu estou com colesterol alto. Ele não falou simplesmente alto, ele falou muito, muito alto. Aí ele me deu uma relação do que eu não posso comer. Mas o que eu acho engraçado é que eu não como essa relação que ele me deu. Eu não como fritura, eu não como carne, não gosto de carne mais, pra mim é cadáver. Não como mais vegetais. Tudo. Arroz é o integral, quando não arroz preto. Quando não, uma vez ou outra eu como do branco, quando chega final do mês que não tem mais nada, né? Então você tem que se envenenar um pouquinho, mas gordura não, açúcar eu cortei, doces quase eu não como. Então ele fez a relação e como médico é Deus na terra e os médicos... É Deus na terra, né? Porque os médicos estão no céu, né? Ou então, vamos falar corretamente, é Deus no céu e os médicos na terra. A gente não pode questionar o que eles falam. Aí eu tô lendo esse livro aqui, ó. E tô procurando entender a linguagem técnica, a ambiguidade dos fatos, como quem diz, né? É o que está nas entrelinhas, é o que está escrito em metáforas. É uma linguagem mais erudita, porque você vai acostumando a linguagem do senso comum, a linguagem dos manos, a mandar pro caralho, o tempo inteiro e etc. Então fica difícil, né? Fica difícil depois você entender. Por isso que eu não gosto de muita conversa, porque você fica viciada em palavreado do senso comum. Depois, quando você precisa ler alguma coisa mais complicada, você não consegue entender, porque você se baseia naquilo que as pessoas do senso comum estão habituadas a saber, né? Então aqui logo no início do livro, no prefácio, fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Já passou o tempo em que o pai respondia a um porquê do filho com a resposta: porque sou o pai, eu é que sei, deixando-o na ignorância e desconfiado. Também o médico não pode mais esconder-se no eu sou o médico, eu é que sei, evitando deste modo dar o esclarecimento a que o doente tem direito. Realmente, é por isso que eu tô com esse livro em mãos, porque eu quero o esclarecimento a que eu tenho direito, porque eu não ia ter naquela sala. Porque eu já cuidei de idosos. E quando eu ia ler a bula para o idoso, para saber que remédio ela estava tomando, e se aquele remédio poderia complicar outro órgão dele, porque ela não tomava só um remédio, ela tomava um coquetel de remédios. Ela disse para mim que a médica não gosta que leia a bula. Ela até falou os médicos no plural, não gostam que leiam as bulas. Por quê? Porque senão a pessoa vai ficar horrorizada e talvez não compre mais aquele remédio e não queira tomar. Tá certo que muitas vezes o remédio resolve, né, aquele problema. Mas essa senhora tomava esse remédio há 38 anos e o remédio que ela vai tomar é o mesmo que eu vou tomar. Você acha que eu vou passar o resto dos meus dias, que são poucos? Eu nem sei daqui a pouco se eu vou estar aqui, mas mesmo assim eu tenho a eternidade dentro de mim. Eu acho que eu vou ser uma pessoa eterna. Eu não tenho a morte dentro de mim, ela está incluída. Mas eu no meu cérebro não registrou isso. Então eu não quero passar o resto dos meus dias tomando esse remédio. Aí eu tenho que fazer o quê? Fazer pesquisa sobre se eu devo ou não devo. Entendeu? Porque eu acho que eu já tomei, não faz nem meio ano. Mas eu acho que eu já tomei quase o suficiente, né? Para isso ter pelo menos amenizado. Eu não tô afim, né? De gastar dinheiro todo mês com remédio e ficar entupida e depois complicar outro órgão.
E outra coisa, além de eu falar isso que essa senhora falou, quando essa senhora foi no médico, essa senhora sofria de mal de Parkinson, tinha escoliose em S, tinha depressão e tinha uma cirurgia na perna que deixou ela praticamente sem os movimentos normais. A cirurgia parecia que tinha passado um trator em cima, de tão mal costurada que estava. Parecia as costuras que eu faço, que eu não sei costurar, né? Então, essa senhora sofria muito. E quando ela foi no médico, além de sofrer muito, ela não sabia expor seus problemas, aquilo que ela tinha, aquilo que ela sentia. Para ela estava tudo bem, mas estava tudo mal, né? Porque ela mais chorava do que falava. E quando chorava, abria a boca falando, mas também não tinha solução, porque ela tomava remédio para aquela solução e não tinha solução, né? Então, você ficava num beco sem saída. Ela foi no médico, eu sentei do lado dela, a médica começou a perguntar, aí eu resolvi falar. Quando eu resolvi falar, a médica mandou eu calar a boca. A médica ficou olhando para mim e mandou eu ficar quieta. Que só falasse quando ela perguntasse. Como ela ficou falando, perguntando para a senhora e a senhora falando em monólogo, não expondo realmente sua situação para ver, eu falei para a médica, ela precisa de sertralina de 100 mg, não de 50. A médica mudou, ela me ouviu. Mas eu falei porque eu entrei na conversa. Ela precisa de sertralina de 100 mg. Porque a paciente não falou nada. Não falou, isso não está resolvendo para mim. Não está resolvendo. Eu continuo com o meu emocional lá no pé. Nem no pé estava mais, estava lá debaixo da terra. Então, eu não posso entrar nesse círculo. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso na minha vida. E vocês também não podem aceitar isso. Se o médico fala uma coisa e vocês acham um absurdo, tem gente que não acha, tem gente que concorda, amém. Se você acha um absurdo, apesar que você está num país, né, que você não tem opção, talvez, de procurar um outro, você tem que ouvir, né? Porque no Brasil, apesar de tudo, apesar de lá não ter a tão sonhada qualidade de vida, você, o médico te fala uma coisa, você vai para outro, porque o que não falta lá é SUS, posto de saúde gratuitamente para você ir lá e falar, especular e perguntar e etc, etc. E aqueles médicos que estão ali, muitos deles atendem no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, porque eles gostam, tem médico que gosta de saber dos problemas do povo. E como que ele vai saber os problemas do povo na sua essência? Estando com o povão, estando com a ralé, com a plebe. Então lá no SUS tem médicos bons, vocês são atendidos por ótimos médicos, então não reclame da vida, entendeu? Não estou dizendo que aqui não tem ótimos médicos, só que você não pode aceitar certas coisas, entendeu? Que pode te fazer mal, porque a bula, a indicação é 2 linhas, a contraindicação é 2 folhas inteiras. Leia as contraindicações, depois você lê a indicação. As contraindicações são fenomenais. Tem gente que adora Rivotril. Nossa, para dormir é fantástico, né? É fantástico mesmo dormir, né? Pra que ficar acordada? Pra que curtir uma insônia 1 dia, 2 dias? E depois procurar descobrir por que você está tendo insônia. É por causa da loucura do mundo. Só que você não pode entrar nessa, né? Você tem que saber relaxar. Então é isso, eu tô com esse livro aqui, Colesterol, Mitos e Realidade. Espero que ele me ajude a sair dessa química. Porque eu não posso acreditar que um remédio não faz efeito durante pelo menos algum tempo. Ou o que eu posso comer? Eu entro no mercado, a única coisa que eu compro são legumes, entro numa frutaria, são frutas. Tem o feijão que eu preciso comer, tem o arroz que eu já contei pra vocês. O que eu vou comer mais? Eu não gosto dessa porcaria. Bolacha, química, nossa, é uma só, uma vez ou outra. Queijo eu não tô comendo, mas de vez em quando eu como uma fatia, que eu também não posso zerar o colesterol. Porque se bobear eu zero. A mesma coisa a pressão, eu não posso zerar minha pressão. Tenho pressão alta, eu tomo um remédio pra pressão, mas ela não pode zerar. Ela não pode zerar. Também não pode ir lá pro céu.
É esse o problema. Esse é o problema de viver. É ter o controle sobre sua própria vida. Sem drogas.